Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Severino Honório da Silva, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está na cidade de Joaquim Nabuco, no estado de Pernambuco, na Mata Sul desse estado, que tem como pastor presidente pastor Ailton José Alves, vice-presidente da nossa igreja, pastor Samuel Oliveira, e que tem como vice-presidente da nossa convenção o pastor João Severino Fernandes. A mesa da nossa convenção é composta pelo pastor Jaime Alexandre, pastor da igreja Assembleia de Deus na cidade de Caruaru, e também o pastor Simas Dias, pastor da Assembleia de Deus que está na cidade de Carpina. E também o pastor Samuel faz parte da mesa diretora e o pastor Ailton Júnior também faz parte da mesa diretora da nossa convenção. Bom, hoje nós estamos aqui juntos novamente para mais um comentário da nossa lição do terceiro trimestre, Vencendo as Aflições da Vida. O salmista ele se expressa da seguinte maneira: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Encerrando a parte biológica da nossa lição e iniciando a parte psicológica, desta feita com a nossa quarta lição, que traz o tema Superando os Traumas da Violência Social. Preste bem atenção, queridos, que o nosso texto áureo nos mostra a origem, como começou a violência sobre a terra. No livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 11, nos diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A verdade prática nos mostra: a igreja de Cristo deve acolher com amor e hospitalidade toda pessoa vítima da violência. Nós sabemos que hoje o mundo vive um trauma e vive cheios de problemas dado a violência que existe. Nós vemos nesta lição, e o que vamos tratar é sobre a violência que existe hoje nesta sociedade. Estou aqui, tenho ao meu lado o presbítero, nosso irmão Nelson, e tenho ao meu lado o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, e tenho também o presbítero, nosso irmão Valdielso Moura, para juntos comentarmos esta lição. Neste momento, eu gostaria de saber do nosso presbítero, irmão Nelson Ramos, qual é o seu ponto de vista sobre a origem da violência. Saúde a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem dado. Nós estamos aqui esta noite. Também ao meu pastor, que tem concedido essa oportunidade de eu estar aqui compartilhando juntamente com ele e com os dois presbíteros que aqui estão. E a respeito da pergunta feita pelo nosso pastor, as Escrituras Sagradas nos mostram que a violência é o resultado direto da rebelião de Adão e Eva contra Deus. Mas se faz lembrar que também originou-se outra rebelião antes dessa, quando o inimigo das nossas almas, ele se rebelou lá no céu e Deus o expulsou de lá. Quando se lê em Ezequiel capítulo 28 e o versículo 14 por diante, se vai encontrar tudo isso. E a outra questão é na queda de Adão e Eva, que ocasionou tudo isso. Quando Caim nasceu e depois nasceu Abel, Eva também olhava mais para Caim e desprezava um pouco de Abel. Então aí também vai ocasionando essas coisas, e juntando tudo isso com o que houve da rebelião deles, Caim também vendo tudo isso, juntou-se com a sua desobediência e veio chegar até a assassinar o seu próprio irmão.
Segundo o comentário do presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, o nosso primeiro ponto, a violência impera sobre a terra e a origem da violência, nós vemos que tudo teve o seu início lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas e com a queda do homem veio a violência. E nós vemos que a violência, que é o segundo subponto do primeiro ponto, a multiplicação da violência. Presbítero Genichelli, nos comente sobre esta multiplicação, pois o mundo hoje está confuso, o mundo hoje está conturbado e as pessoas buscam uma resposta, buscam uma explicação, e nós temos essa explicação na palavra de Deus. Então nos explique, nos mostre, porque as pessoas estão precisando de que alguém lhe diga algo, que em Deus há uma solução. Meus amados irmãos, eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. E respondendo à pergunta que nos foi feita pelo nosso pastor, primeiramente, nós queremos falar nos dias atuais, que nos mostra as estatísticas que o nosso país, o Brasil, em âmbito internacional, na taxa de óbito, ele se encontra, dos 112 países, o Brasil se encontra no 12º lugar. E na estatística feita de 2000 a 2010, o estado de Pernambuco, nessa mesma estatística, ele só perde para o Rio de Janeiro e para o Distrito Federal. Então nós vemos que é um nível de violência que podemos dizer que é assustador para o estado em que nós vivemos. Mas, analisando segundo a Bíblia Sagrada, nós entendemos que a violência, primeiramente, ela é originada pela desobediência do homem para com seu Deus. A Bíblia nos mostra que desde o início, quando o homem lá no Jardim do Éden pecou contra Deus, em seguida a violência imperou na terra através dos 2 filhos gerados pelo primeiro casal, que, como a Bíblia nos registra, Caim findou em matar o seu irmão Abel. E daí por diante a violência só vem aumentando na face da terra, e nos dias de hoje não é diferente. Mas a Bíblia, ela nos mostra o caminho que devemos percorrer, o caminho que devemos trilhar e a maneira que devemos agir, combatendo essa violência que existe no nosso meio social e fazendo a diferença, porque a igreja foi colocada na terra, foi levantada pelo Senhor justamente para fazer a diferença, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que nós somos a luz que brilha no meio das trevas, nós somos o sal e iluminamos, irradiamos a luz do Espírito Santo de Deus que ele deixou para estar conosco até o dia da vinda do Senhor. Por esse motivo, a igreja do Senhor está na terra combatendo e lutando justamente contra esses vários tipos de violência existentes na face da terra, e cremos que com a ajuda do Espírito Santo de Deus que está conosco, nós estamos fazendo a diferença em meio a essa sociedade violenta em que vivemos. É importante ressaltar que o presbítero Genichelli, ele citou um número aqui de 112 países. E o nosso país ainda é um país muito violento. Mas eu quero dizer que o nosso Brasil tem uma igreja que tem orado, que tem pregado e que tem ido em busca das almas perdidas, porque são milhares de pessoas traumatizadas, que têm traumas na vida,
traumas que têm trazido à vida de muitos problemas psicológicos, problemas que deixam as pessoas amedrontadas. Presbítero Valdeus, nós temos visto nesses últimos dias a violência ali no Oriente Médio, como na Síria, eles se matando entre si, irmãos contra irmãos, pelo egoísmo do homem, por uma ditadura, por um governo que quer manter uma ditadura e não quer abrir mão, mas nós sabemos que tudo isso não é outra coisa senão cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. E nós podemos observar aqui também em Bagdá, ali no país ali do ex-ditador Saddam Hussein, eles se matando entre si, como também no Paquistão, no Afeganistão, e homens bombas se matam. E não só é esse o tipo de violência, mas a criminalidade que tem tomado conta dos países, e tem trazido à raça humana traumas, medo, mas Deus nos promete um lugar aonde a paz vai imperar. E nós vemos que a violência na sociedade tem sido um grande problema nesses últimos tempos. Gostaríamos, presbítero Valdeus, que você também nos trouxesse uma palavra, nos mostrasse, segundo a Bíblia, o que Deus tem prometido, o que Deus vai fazer, tanto a nós aqui do Brasil, como aqueles que nos acompanham através da nossa página, em todo o mundo, porque a violência, ela é universal. A paz do Senhor para todos. A violência na sociedade atual. Na sociedade atual, o desamor é uma constante. Em virtude disso, os dias são repletos de violência. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E nesta feita, o homem fez, ou tentou fazer que esse cumprimento viesse mais rápido possível. Nós sabemos que Abraão desobedeceu nesta ordenança do Senhor, e daí nasceu um filho que não era o filho prometido, nasceu Ismael. Porém, Deus em seguida cumpre com a vinda do filho Isaque. E desde aquele tempo, eles brigam pela herança que Deus tinha prometido. Porém, até hoje, nós vemos aquele povo no Oriente Médio lutando ainda em prol desta promessa. O povo de Israel, de Ismael, simboliza aquele povo árabe. Porém, o povo de Israel são aquele povo da descendência de Isaac. E nesta feita, até hoje, eles lutam, eles brigam. A violência é constante, é tremenda, para tomar posse desta promessa. Mas nós louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor Jesus, que existe um povo que biblicamente é considerada pelo próprio Jesus como sal da terra, como luz deste mundo, que estamos a levar a mensagem da palavra de Deus. É bem verdade que nós não iremos acabar com a violência, mas nós iremos minimizar, digamos assim, minimizar este tão grande efeito que tem atingido a sociedade. Homem que não se ama mais, pessoas que não, a palavra amor para eles não existe mais. E só através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, é que essa sociedade vai conhecer realmente quem é o Senhor Jesus. Sociedade esta mergulhada
em assassinato, mergulhada em uma violência tremenda, como as lesões corporais, estrupos e etc., roubos e outras coisas mais. Porém, nós, Igreja do Senhor, postamos, ou seja, nós nos colocamos como porta-voz do Senhor, como profetas de Deus, para levar a poderosa palavra que traz vida a esse povo. Como nosso presbítero Gene Kelly citou aqui, o índice muito grande, alarmante, desta tão grande violência. E assistindo um programa de repórter há uns dias atrás, me deparei com algo tão assustador. Escutem, uma mãe, ela teve 7 filhos. Estes filhos não alcançaram a sua mocidade. Na sua adolescência, foram tragadas vidas. Um de 12 anos, outro 14, outro que chegou até 13 anos, coisa semelhante assim, não passou dessa faixa etária. E o único filho que restava desta mulher, com 16 anos, o que alcançou os 16 anos, estava no Hospital da Restauração, no nosso estado, aqui na nossa capital, que tinha mergulhado nesse lado das drogas e não tinha pago a droga que ele tinha adquirido. E numa prestação de conta, foi cerca de 3 a 4 tiros neste adolescente, e ele estava à beira da morte também. Que dor esta mãe estava passando naquele momento. E só através da palavra de Deus é que esta sociedade, nós, como eu já disse antes, nós não iremos acabar com isso, com a violência. Já foi falado que desde o início veio essa violência e nós não iremos acabar, mas nós, como porta-voz do céu, estamos para minimizar esta ação. Atualmente tem crescido, mas a palavra de Deus está entrando nesses lugares. A prova tanto que a nossa igreja em Pernambuco, ela tem projetos que está resgatando crianças das favelas, resgatando pessoas que estavam mergulhadas nas drogas, na prostituição, e hoje nós temos o projeto Samuel, ali na nossa capital, na nossa sede, resgatando essas vidas, e o índice está diminuindo, para a glória do nome de Deus. Então é através da palavra de Deus que nós iremos chegar. Foi de fundamental importância esse ponto que o presbítero, nosso irmão Valdiel, suscitou, que a igreja no estado de Pernambuco hoje, o projeto Samuel, é administrado pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nossa irmã Judite Alves, esposa do nosso pastor. São mais de 4.000 crianças assistidas, crianças com traumas psicológicos, né? Traumas que só Deus pode curar. É ferida na alma, que a ferida da alma só Deus pode curar. Nós vemos que a violência é um problema de todos, é o segundo ponto da nossa lição. De todos, por quê? Não, eu sou evangélico e isso não acontece a todos, porque apesar de nós não vivermos envolvidos na violência, envolvidos nos problemas, vamos dizer, da criminalidade, mas nós somos vítimas deles. Mas nós precisamos saber que em Deus há paz, que em Deus há segurança. Presbítero Gene Kelly, quando o crente é perseguido, é o primeiro subponto da nossa lição. Quando o crente é perseguido, veja que nós, por sermos crentes e não vivemos participando, mas também sofremos as consequências desta violência. O que o Senhor tem a nos dizer a esse respeito?
quando a violência, quando o crente é perseguido? Respondendo à pergunta do nosso pastor, eu me lembro agora a respeito do comentário da CPAD que foi postado, citando o tema da nossa lição desta semana. E no comentário da CPAD registra a história de um filme chamado Forrest Gump, que é o contador de história. E nesse registro fala sobre ele quando criança, aos 5 anos de idade, tinha uma amiga de infância, conhecida como Jane, e a história registra que Jane ela é abusada sexualmente pelo seu pai. Forrest Gump corre para apoiá-la. No dia seguinte, seu pai é preso, mas os traumas psicológicos permanecem na vida daquela criança até depois de adolescente e adulto. E depois de 40 anos voltando para visitar o seu amigo naquela cidade, ela se aproxima da casa em que vivia com seu pai e todo aquela violência sexual que ela sofria quando criança retorna à sua mente, e a história registra que ela começa a juntar pedras e atirar contra a casa. E depois de não conseguir mais juntar aquelas pedras, ela tira os sapatos dos pés e lança contra a casa também, e não encontrando mais nada para lançar, cai de joelhos chorando. E Forrest Gump se aproxima dela para acalentá-la, para consolá-la, e diz uma coisa interessante. Ele diz que infelizmente não existem pedras suficientes. E o que nós entendemos com isso? Que muitas vezes a violência que nos sobrevém, violência sexual, violência de todas as formas, e muitas vezes nós não encontramos como responder essa violência que nos sobrevém. Muitas vezes traz até traumas que nos acompanham por toda a nossa vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que existe um amigo mais chegado do que um irmão, que nos acompanha, que está ao nosso lado, nos ajudando em tudo. E se você que está nos assistindo nesse momento, através desse vídeo, porventura passou por uma situação como essa ou semelhante a essa, eu quero lhe dizer, crente ou não, porque nós cremos que esse vídeo irá atingir a todos de todas as formas, aqueles que se interessarem em acompanhar esse assunto. Eu quero lhe dizer que talvez a sua família, seus pais, seus amigos, a própria sociedade não lhe tragam um consolo ou uma solução para o seu problema. Mas eu lhe digo de certeza, Jesus Cristo pode trazer a solução do problema que existe na sua vida. Porque na hora que todos nos abandonam, na hora que todos nos viram as costas, Jesus Cristo, Ele está presente conosco, está ao nosso lado, e na hora de maior desespero, de maior desesperança, Ele nos toma nos seus braços, e como diz o salmista, Ele nos acolhe como a galinha acolhe os seus pintarinhos, e nos recolhe para si, e nos dá o consolo que nós estamos precisando da parte dele. Foi muito bom o comentário que fez o presbítero, nosso irmão Gene Kelly, sobre o trauma vivido por esta garota, esta criança, e nós vemos que hoje tem sido uma coisa que tem tomado conta
da sociedade. São inúmeros os casos de violências sexual com as crianças. Mas nós queremos dizer, através desta mensagem, que Deus tem uma resposta de paz para a sua vida. E você, querido amigo, que ainda não é evangélico, que quem sabe não tem o conhecimento da Bíblia, diga: por que é que Deus permite estas coisas? Veja que Deus, Ele criou o homem, um ser livre, com livre arbítrio. Deus não criou robôs. Se você lê a palavra de Deus, se você tem uma Bíblia e pode nos acompanhar, em Deuteronômio capítulo de número 11, podemos ler na Bíblia, versículo de número 29. Veja o que é que diz a palavra de Deus. 28 e 29 diz assim a palavra do Senhor. Veja que 26 até o 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus deu livre arbítrio ao homem para que ele possa escolher. Deus, ele não força ninguém. O homem crê de livre e espontânea vontade. Então, são estas coisas que o homem deve entender. Deus põe diante do homem a bênção, para que ele possa desfrutar das bênçãos de Deus. E também está a maldição. O que é a maldição? Se você, se nós nos apartamos daquilo que diz a palavra de Deus, eu estou buscando o que é mal para a minha vida. E a Bíblia diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, a parte B, diz que o mundo jaz no maligno. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo, o ladrão, não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo falando, ele diz: eu vim para que tenhas vida e para que a tenhas em abundância. E no capítulo 30 de Deuteronômio, nós podemos encontrar os seguintes versículos. Preste bem atenção, o que é que diz a palavra sobre essa escolha ainda. Então, veja o que é que diz aqui a palavra de Deus, 31, versículo 19. Diz aqui: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Nós vemos que, pela palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, colocando diante de você, querido ouvinte, que ainda não é evangélico, que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, que estamos colocando à sua disposição a palavra de Deus, para que você tenha o conhecimento da Bíblia e possa superar os traumas da violência existente hoje sobre a nossa sociedade, que está em um verdadeiro caos. Presbítero irmão Nelson, nós vemos que comentarista, o pastor Eliezer de Lira e Silva, um renomado pastor ali do estado do Paraná, do Paraná, ali na cidade de Curitiba, comentarista desta lição, ele usou também no segundo subponto do segundo ponto da nossa lição, a ação do bom samaritano.
E nós, como igreja de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como agente, representantes do reino de Deus aqui nesse mundo, nós não podemos ficar alheio a esta situação. A palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presbítero Nelson, nos fale sobre a ação do bom samaritano. Bem, a resposta à pergunta trata-se de uma parábola que Jesus Cristo certa vez falou, onde os personagens principais eram o samaritano e o israelita que foram espancados. Mas é bom explicar também que no ano 722 a.C., as 10 tribos foram levadas para a Síria cativo. E eles traziam o pessoal de lá, e eles casavam em Samaria, e as crianças que nasciam não eram consideradas judeu nato. Então criou-se uma barreira, porque os samaritanos não se comunicavam com os israelitas. E dessa parábola, um israelita ia, Jesus Cristo falando que ele ia caminhando e foi espancado pelos salteadores, onde passou ali um sacerdote e também um levita. Quando ele frisou mostrando o sacerdote e o levita, é porque esse vivia no templo, e ao viver no templo tinha uma vida diferenciada, mas eles não cuidaram daquele que tinha sido espancado, como o samaritano cuidou. Por que isso? Eles dois passaram de lá, e o bom samaritano se compachou, ficou compadecido com o que foi espancado e o levou para uma estalagem. Se mostra tudo isso, o amor também que reinava sobre o samaritano. Por essa razão se vê Jesus Cristo dizendo o seguinte, no capítulo número 15, versículo 12 de João: o meu mandamento vos deixo, amai uns os outros, assim como eu vos amei. E esse trabalho é para ser feito entre nós, porque a Bíblia nos mostra também, em Joel capítulo 3, no versículo número 10, forjai a espada das vossas enxadas, e lança das vossas forças, e digo fraco, eu sou forte. Então na igreja nós somos fortes. Ainda o Senhor dizendo em Romanos 15, primeiro, nós que somos fortes, podemos suportar as fraquezas dos fracos. Aqui ele suportou, tirou toda a angústia que existia na vida, o bom samaritano, e foi socorrer diligentemente o israelita que foi espancado. Ouvindo o comentário que nos fez o presbítero, nosso irmão Nelson, nós vemos que este que foi nomeado de bom samaritano, ele não olhou as indiferenças, mas ele usou de benevolência, de misericórdia. Assim a igreja do Senhor também deve fazer. Presbítero Valdelso, a igreja deve denunciar a violência através de ações. Você tem a nos mostrar, conforme a palavra de Deus, a esse respeito? Concernente à violência, a igreja tem o seu papel fundamental. Tantas pessoas, crentes ou não crentes, estão sujeitas à violência. Por isso a igreja do Senhor tem o dever de acolher essas pessoas. Pessoas que muitas vezes não têm mais aquele conforto espiritual para a sua alma. Aquelas pessoas que moralmente, diante de uma sociedade corrompida pelo pecado, pela essa grande violência, não tem mais valores. Pessoas que o âmbito emocional já não serve mais, não existe mais. E o papel da igreja é esse, de acolher, de abraçar. E através da mensagem de Deus, essas pessoas chegarem a um livre momento da sua vida, a um momento único e singular, pela qual só através da palavra de Deus é que essas pessoas passarão a ter uma vida perante essa sociedade corrompida, uma vida de moral. Porque é bem verdade,
que a violência ela tanto é verbal quanto violência física, e isso tem atingido a muito. E nesses momentos tão difíceis, a igreja tem que abraçar, conforme foi dito por nosso presbítero, nosso irmão Nelson, a respeito daquele samaritano. O papel da igreja foi feito ali, abraçou, cuidou dele, e a Bíblia ainda dá ênfase em mostrar que pagou para alguém cuidar dele. Este é o nosso papel. Neste século 21, a igreja do Senhor, sendo a igreja acolhedora para essas pessoas que estão sofrendo de traumas, essas pessoas que a sua psique está afetada, a igreja de Cristo, através da palavra, conseguirá mudar essas vidas e dar vida perante essa sociedade corrompida. Nós acabamos de ouvir o comentário do presbítero, nosso irmão Valdielso, e nós sabemos que em Deus há uma solução para a sua vida. Para concluirmos o comentário da nossa lição neste momento, eu gostaria de saber, você já foi vítima de alguma forma de violência? Saiba que Deus se importa com você. Saiba que há um Deus nos céus. Ele o ajudará a superar todos os traumas e dará um novo rumo para a sua vida. Não se desespere, nem se deixe vencer pela tristeza. Não se entregue à depressão, que tem sido a doença deste século, para destruir vidas, sonhos e planos que Deus construiu para nós. Fique sabendo de uma coisa, que Deus ele tem uma palavra para você, e se você der crédito à palavra de Deus, você será mais do que vencedor. Não deixe que a tristeza venha invadir o seu coração. Dê lugar à palavra de Deus, e você verá que tudo será diferente na sua vida. Afinal, temos conosco e em nós o Divino Consolador. Somente Ele pode transformar o nosso pranto em riso. O Divino Consolador, o Espírito Santo, o amigo, o ajudador, o companheiro fiel, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda, Ele está conosco e Ele quer estar com você também. Que Deus continue nos abençoando. Nos encontraremos na próxima semana, comentando mais uma lição. Para mais informação, acesse o nosso site www.adenabuco.com e nós tiraremos dúvidas. Se assim existir, nos escreva e nós estaremos enviando a resposta e dando a resposta a qualquer dúvida que venha existir na sua forma de pensar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma breve oração, uma breve oração, e vamos interceder por você. A igreja tem feito este papel, e de acordo com as possibilidades, a igreja tem se preocupado com isso. Nós não temos ficado alheios a esta situação. A igreja tem orado, a igreja tem evangelizado, e a igreja tem mostrado que Cristo é a solução para este mundo hostil. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos orar agora ao Senhor. Eu quero agradecer ao presbítero Nelson, ao presbítero Geniquel e ao presbítero Valdielso. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus
interceder por você também. Supremo Deus, Criador eterno, em nome de Jesus nós oramos a Ti, te agradecendo, Senhor, por este momento, por este espaço que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, levar a Tua palavra a lugares que nós não podemos chegar. Esta lição, Senhor, que nos fala, Senhor, sobre o trauma da vida, Senhor, dos problemas existentes nesta sociedade. Mas Tu és, Senhor, a solução. Deus, eu sei que lá do outro lado tem pessoas nos assistindo e que, quem sabe, tenha sofrido algum tipo, Senhor, de trauma e que ainda se sente afetada por isto. Mas Tu és Deus, nós Te pedimos, Senhor, visita esta pessoa, este coração. Senhor, leva o bálsamo, Tu és Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem e contempla, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.